Meus irmãos, vamos nesse momento fazer a nossa palestra, onde iremos abordar o tema suicídio, um grande equívoco. Para iniciar, como em todas as atividades espíritas nós fazemos, vamos fazer uma leitura e a nossa prece. Depois falamos sobre o suicídio, um grande equívoco. Na leitura, nós vamos ver do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. A lição é a número 1, e ela diz assim: saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Com essa leitura, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, suplicando dele o amparo para todos nós. Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, nesse instante, Mestre, queremos te pedir que nos abençoe e nos dê, Senhor, o discernimento necessário para sabermos o que realmente deveremos realizar, a fim de evoluirmos, cumprirmos a programação divina a nosso respeito, que é de chegarmos um dia à perfeição e sermos plenamente felizes. Olhai, Senhor, por todos os nossos companheiros no trabalho, em especial, Senhor, abençoe os nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, em seus leitos de dor, que eles possam, Senhor, saírem vitoriosos desta experiência, desafio que é a Covid-19. Olhar por eles, Mestre, e abençoe aos médicos, enfermeiros, que estão expondo a própria vida para socorrer os nossos irmãos enfermos. Olhai, Mestre, os nossos familiares. E queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade que estás a nos oferecermos, como a própria reencarnação, a vida física, Senhor, e a família que temos. Por tudo te agradecemos, Senhor, e te pedimos, guarde-nos em tuas bênçãos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre o suicídio, mostrando mesmo que é um grande equívoco termos essa atitude de suicídio. Por quê? A vida, meus irmãos, sobre qualquer aspecto considerado, é uma dádiva, um presente de Deus, e que ninguém pode ou deve interromper. Todos os seres com capacidade de sentir sensação e sentimento reencarnam para desenvolver um programa reencarnatório que fizeram junto de benfeitores espirituais antes de renascerem, para se reajustarem com as leis divinas que está inscrita em sua própria consciência. Por que eles fizeram essa programação, meus irmãos? Essa programação todos nós fizemos. Tem um fim. O fim pelo qual fizemos essa programação é de nós evoluirmos, nos aproximarmos de Deus, conhecendo a verdade e chegarmos à perfeição e sermos plenamente felizes, cumprindo assim a determinação de Deus para todos nós, que é que todos nós um dia seremos plenamente felizes. Então, meus irmãos, preservar a vida em todas as suas expressões é um dever inalieável de todos nós que estamos no corpo físico. Inalieável, meus irmãos,
é algo que não pode ser transferido, não pode ser vendido, não pode ser cedido, não pode ser dado de maneira nenhuma. Então, depois de falarmos tudo isso, a gente conclui o quê? Que preservar a vida é um dever que nós assumimos com a nossa própria consciência, com o objetivo de continuarmos o nosso processo evolutivo para chegarmos à perfeição e sermos plenamente felizes. Quando alguém levanta alguma coisa para interromper propositalmente o ciclo da vida, ele se faz um novo Caim, jogando sobre si mesmo a própria condenação de consciência de culpa, sentindo aí um imensurável grande remorso. E passa depois a desejar, hoje ou mais tarde, a vontade de se ajustar com as leis divinas, de se reabilitar. Claro que nós sabemos, meus irmãos, que isso ocorrerá de querer se reabilitar com as leis divinas, depois que a pessoa se sinta, se vê, como se estivesse nadando num mar de lágrimas, num rio de sofrimento. Nós, espíritas cristãos, devemos compreender o alto significado da vida e defendê-la como e onde ela se manifeste ou se apresente. No Livro dos Espíritos, nas questões 943 a 953, nos ensina, nos fala sobre o suicídio, nos esclarecendo muito, nos ensinando o grande equívoco que praticamos ao partirmos para esse ato deslocado que é o suicídio. Só para dar um exemplificar, na questão 957, Allan Kardec pergunta aos espíritos: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências de um suicídio? O que Kardec está perguntando, meus irmãos? O Kardec está perguntando simplesmente qual é o estado do espírito após o suicídio. E a resposta que Kardec obteve dos espíritos é muito esclarecedora. O que ele fala? Muito diferentes são as consequências de um suicídio, não apenas determinadas. Em todos os casos, é sempre levado em consideração as causas que levaram a pessoa ao suicídio, com atenuantes ou agravantes. Há, porém, uma consequência que o suicídio não pode escapar. É o desapontamento ao descobrirem que, apesar de ter matado o corpo físico, a vida continua. Então, nós vemos que a sorte do suicida não é a mesma para todos. Vai muito depender das circunstâncias que levaram a pessoa ao suicídio. O que sabemos é que alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência. Claro que cuja existência será pior do que aquela encarnação em que estava em curso quando o suicida interrompeu. A fala dos espíritos mostra para nós que os efeitos do suicídio realmente não são idênticos. Não temos como dizer, essa pessoa se suicidou, então ela vai passar por isso, por aquilo, vai sofrer isso, vai sofrer aquilo. Isso, na verdade, meus irmãos, se falarmos isso, é uma leviandade nossa dizermos isso. Mas sabemos que alguns detalhes é comum a todos em caso de morte violenta, que é a consequência da interrupção brusca da vida física, que é a de continuar, a pessoa vai continuar com a impressão de ainda estar na vida física. Essa impressão será quase sempre prolongada e forte
porque os laços que unem o espírito ao corpo físico quase sempre estão na sua plenitude das forças vitais. Quando uma pessoa renasce, meus irmãos, ela traz uma carga de fluido vital para um determinado período de vida. Por exemplo, uma pessoa programou ficar no corpo físico até os 80 anos, mas aos 50 a pessoa se suicida. Então, o fluido vital para o tempo restante da sua encarnação, de 30 anos. Esse fluido que dará à pessoa a impressão de ainda estar no corpo físico. Isso porque no momento em que o laço foi partido, o laço que liga o espírito ao corpo físico, ele estava ainda com a carga de fluido vital para o tempo de vida que foi programado. E essa programação, meus irmãos, muitas vezes foi feita pelo próprio espírito reencarnante, junto dos benfeitores espirituais, antes de reencarnar. Fizeram uma programação junto com os espíritos mais evoluídos. Isso, então, poderá dar ao espírito essa carga fluídica de que ele ainda está na vida física, que ele não deixou o corpo. Diferente no caso de morte natural, onde esse laço vai enfraquecendo gradualmente, conforme for diminuindo o fluido vital. O laço vai se desfazendo e muitas vezes rompe mesmo antes que a vida física haja se extinguido completamente. Pelo esgotamento dos fluidos vitais, como é no caso de doenças e morte por velhice. As consequências de ir para o plano espiritual com toda a carga fluídica do fluido vital é o prolongamento da perturbação espiritual, que dá ao espírito, por mais ou menos tempo, a ilusão de que ainda pertence ao número dos vivos. Meus irmãos, ao falarmos de perturbação espiritual, nós não estamos falando de influenciação espiritual, que é bem diferente. Estamos falando de uma perturbação mental. Olha, quando nós dormimos durante o dia, muitas vezes um sono pesado, por estarmos cansados, ao acordarmos de repente, rápido, por algum barulho ou alguma outra coisa, ficamos bem confusos, não sabemos se é de dia ou se é de noite, ficamos mentalmente confusos, perturbados. Então, é essa perturbação, ao deixar o corpo físico com carga de fluido vital, que deixa o espírito meio perturbado. Então, essa confusão mental é que dará a impressão ao espírito de se sentir ainda estar no corpo físico. É isso que produzirá em alguns suicidas uma espécie de repercussão, mesmo contra a sua vontade. E algumas vezes, por causa disso, o espírito passa então a sentir o efeito da decomposição do seu corpo, onde lhe resulta uma sensação cheia de angústia, de horror, porque ele sabe que matou o corpo físico, mas descobriu que a vida continua. Esse estado de perturbação mental poderá durar por algum tempo, ou até pelo tempo que deveria durar a vida física que foi interrompido. Mas é bom lembrarmos, sabermos que não é geral esse efeito nas criaturas que se suicidam. Mas em caso algum, o suicida ficará isento das consequências de sua falta de coragem. Cedo ou tarde, expiará, de um modo ou do outro, o erro em que incorreu, o crime que praticou, o ato translocado do suicídio. Assim é que certos espíritos que foram muito desgraçados na Terra, com histórias tristes, lamentáveis, disseram, depois da morte do corpo físico,
de terem se suicidado numa encarnação anterior. E falo ainda, que nos ensina muito, que eles se submeteram a essa vida difícil voluntariamente. Eles se submeteram a essas experiências, a essas provas, para se sentirem redimidos ao suportar com resignação essas experiências, desafios. As religiões, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio, porque o suicídio é contrário à lei da natureza, à lei divina. Muitas vezes as pessoas falam, mas por que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente sua vida? E aí realmente nós ficamos a pensar, por que não temos esse direito? Se a vida é minha, o corpo é meu, por que não sou livre para fazer o que quiser? E aí estamos questionando por que o homem não é livre para botar termo ao seu sofrimento. Porque, meus irmãos, o Espiritismo demonstra, através dos exemplos daqueles que sucumbiram ao suicídio, que o suicídio não é uma falta somente por constituir uma infração às leis morais, às leis de vida. Consideração essa que sabemos que para pouco peso terão para certos indivíduos, principalmente aqueles que não acreditam em Deus. Mas o suicídio, meus irmãos, na verdade, é um ato estúpido, porque quem pratica o suicídio não ganha nada. Ao contrário, perde-se uma oportunidade valiosa de trabalhar para ser feliz. O Espiritismo mostra a todos que isso não é uma simples teoria, mas fatos reais. Ninguém pode questionar ou duvidar, pois temos depoimentos vivos de espíritos que praticaram o suicídio e falam do grande arrependimento, do ato que eles praticaram que não serviu para nada. Sobre esse aspecto, nós temos depoimento de um espírito que nos veio através da psicografia, onde ele inicia dizendo assim, que o suicídio dele foi um grande equívoco, uma triste realidade. Ele relata que, na verdade, ele nunca sentiu vontade de viver. Ele sempre desejou nunca ter existido. E questionava a Deus o porquê dele existir. Ele nasceu numa família abastada e pôde sempre fazer o que desejava. Porém, nunca se sentiu plenamente feliz. Ele vivia como uma pessoa normal. Seus amigos e amigas vivia como uma pessoa feliz. Uma pessoa que tinha tudo que a vida poderia oferecer de melhor. Sempre estudou nas melhores escolas, se formou com louvor, exerceu a profissão e, como advogado, ele foi bem-sucedido nessa área. Ele se casou com uma mulher amorosa, linda, religiosa, sempre em Deus. Ela era espírita e, quando o percebia deprimido, ela tentava ajudá-lo, alertando-o para se cuidar, pois na fala dela, a depressão era uma doença e que deveria ser tratada, que ele deveria fazer terapia. Na hora em que ela falava, ele aceitava isso, mas momentos depois, ele mudava de ideia e pensava, por que fazer terapia? Para ele, terapia era coisa de mulher. Mulher que não tinha nada para fazer. Eram as loucas. Aos 30 anos, ele foi pai de uma menina linda, que ele amava muito. E ele até se sentia calmo com a presença da menina.
Quando a menina estava com 6 aninhos, ele não suportava mais a vida. Achava que tudo no mundo era somente para lhe fazer infeliz. Entrou numa descrença total de Deus, desacreditando de tudo, até do que sua esposa falava sobre a doutrina espírita. E acreditava que tudo isso era fantasia da mente fraca dela. Apesar da esposa amorosa lhe falar sobre a imortalidade da alma, que morrer não era o fim, ele não conseguia acreditar. Para ele, morrer significava fim de tudo. Ir para o nada, onde não existia nada. No amanhecer do dia 23 de agosto de 1982, ele levantou normalmente como todos os dias fazia. Foi para a cozinha, onde uma ajudante de cozinha já preparava o seu desjejum, seu café da manhã. Sentou-se à mesa, nem percebeu que sua filhinha estava sentada bem na sua frente, tomando o seu café da manhã também. Ele colocou o suco de laranja no copo, como todos os dias fazia, só que nessa manhã ele tirou do bolso um pacotinho, muito bem embrulhado do bolso, abriu e colocou todo o conteúdo no suco de laranja. Olhou para o suco, para o copo, e viu que ele estava preparando o veneno, que acabaria com todo o seu sofrimento, e começou a beber. Quando, de repente, ele ouviu sua filhinha lhe dizer: papai, dá para mim o restinho de suco de laranja? Ao ouvir sua filha, ele teve um choque, pois percebeu que ele não a tinha visto sentado na frente dele, junto na mesa. Ele não entendeu e pensou: como é que um pai que diz amar a sua filha não a vê sentado na sua frente? Por uma fração de segundo, ele pensou: meu Deus, por que eu bebi o veneno na frente da minha filha? Senti uma vontade enorme de não ter bebido o veneno. E pela primeira vez percebeu que algumas vezes durante a sua vida, realmente, ele não via ninguém que estava em sua volta. Nem a sua própria filha, que ele dizia amar tanto, ele viu. Percebeu que era por ficar fechado em si mesmo. Ele ignorava o mundo, tudo que lhe cercava, até a sua filha, que era o ser que ele realmente acreditava ser a coisa mais importante da sua vida. Segurando o copo ainda, com o restinho do veneno, pensou no pedido dela. Ouviu em sua cabeça o pedido dela: papai, dá para mim o restinho do suco de laranja? Ele pensou: e agora, meu Deus, o que eu faço? E nunca, mas nunca mesmo, durante os 6 anos de vida da sua filha, havia lhe negado nada que ela lhe tinha pedido. Como não lhe dar o veneno? Automaticamente, estendeu o braço na direção, segurando o copo com veneno, com a mão trêmula, porque a sua vontade era de não dar o veneno para a sua filha. Mas ele não conseguia não negar nada. Estava nesse dilema quando o veneno começou a fazer efeito. E ele sentiu uma dor intensa que lhe fez retorcer de dor. A boca começou a espumar e ele caiu da cadeira que estava sentado, derrubando o copo, antes que sua filhinha pegasse o veneno da sua mão. E o veneno se esparramou no chão. Nesse momento, ele até sentiu um grande alívio, que ele fala que nem podia descrever ao perceber que o restinho de veneno estava no chão e que sua filhinha estava salva.
Mas naquela fração de segundo ele pensou, mas será que não seria melhor ela tomar o mesmo veneno e morrer junto com ele? E pensou, pois assim ela não sofreria tanto como ele sofreu durante toda a sua vida. Mas ele já não conseguia mais mexer o corpo. Só ouvia os gritos de todos. Viu sua filhinha se levantando, indo em sua direção, se abaixar, lhe agarrando, gritando por socorro. Sua esposa veio correndo, pediu a ajudante da cozinha que levasse sua filhinha para o quarto e aguardasse lá, junto dela. Quando tudo estivesse resolvido, ela chamaria e disse para sua filhinha: o papai está passando mal, tudo vai ficar bem. A faxineira da nossa casa chamou a ambulância, a polícia, tudo foi acionado. Ele foi levado, deu entrada no hospital, onde fizeram os procedimentos comuns para o envenenamento. Ele foi entubado, ligado a vários aparelhos. Mas a partir daquele momento que ele tomou o veneno, começou para ele um período de intensa dor no aparelho digestivo. Era como se ele estivesse sendo queimado em vida. Dentro do hospital, ele não entendia por que não lhe davam um remédio contra a dor, uma anestesia. Ele queria pedir alguns remédios para aliviar sua dor, mas ele não conseguia emitir nenhum som. O estranho era que, mesmo dentro da UTI, todo entubado, sem conseguir abrir os olhos, ele via sua esposa se questionando o porquê dele ter feito isso. Indignada, ele via ela perguntar: como pode um pai tomar veneno na frente da própria filha? Isso é maldade demais. Fora isso, ele começou a ver vultos monstruosos que se aproximavam dele e diziam: que covarde, não aguentou viver. E soltavam gargalhadas que lhe aterrorizavam. Ele ficou o dia inteiro assim, sem um segundo de alívio, sem entender o porquê de estar em um hospital e ninguém lhe aplicar uma anestesia ou lhe dar um remédio para aliviar a sua dor. Chegou a noite sem nenhuma alteração. À noite, quando o médico plantonista entrou na UTI, chegou perto dele, lhe olhou e começou a desligar os aparelhos e a tirar os tubos que lhe ajudavam a respirar. Ele queria gritar para o médico que não fizesse isso, pois mesmo com dor, aqueles tubos lhe ajudavam a respirar. Mas o médico não ouvia, apesar de gritar mais alto do que ele podia fazer. Ficou pensando, como é que um médico de UTI desliga assim os aparelhos que são tão necessários para manter a vida de um paciente? Nesse momento, veio um enfermeiro com uma mesa de alumínio com rodas, que ele sabia ser para facilitar a locomoção dos doentes, com duas enfermeiras. Sem nenhum cuidado ou atenção, o colocaram naquela maca fria. E o pior, uma das enfermeiras pegou um lençol e lhe cobriu da cabeça aos pés. Saíram da UTI conversando entre eles, rindo, como se ele estivesse transportando um monte de lixo. Por alguns segundos, ele achou que estava sendo transportado para um quarto, onde sua esposa provavelmente o estaria aguardando. Porém, os enfermeiros tomaram o elevador e desceram para o subsolo, onde ele sabia que existia um necrotério naquele hospital. Ele gritava, pedia para não levarem para o necrotério, pois ele estava vivo.
mas os enfermeiros se faziam de surdos. Entraram no necrotério, abriram uma gaveta e ele achou aquele local era muito frio. E, sem nenhum cuidado, lhe jogaram dentro de uma gaveta. E o pior, depois fecharam a gaveta. Ele percebeu que tinha outros pacientes em outras gavetas, pois ele ouvia gritos e pedidos de socorro, mas ninguém fazia nada. Foram as horas de gritaria, de barulho, de desespero, foram passando. Como advogado, ele pensou, tudo bem, me puseram aqui, mas assim que eu me restabelecer, receber a alta desse hospital, sair desse hospital, eu vou abrir um processo contra todas essas pessoas. Pois como podem colocar uma pessoa viva nas geladeiras do necrotério, quando, na verdade, é o momento em que o doente mais necessita de cuidado e atenção. Ele fala, em seu depoimento, que foi realmente uma noite de terror, de horror, sem conseguir se mexer e sair da gaveta. Assim que o dia amanheceu, ele foi retirado da gaveta e colocado numa mesa de cimento, onde sua roupa foi retirada sem nenhum cuidado. E o médico começou a fazer a autópsia, lhe cortando sem nenhuma anestesia, tirando pedaços dos seus órgãos para análise. E ele sentiu tudo. Nesse momento de dor, por estar sentindo tudo que o médico fazia, começou a lembrar de sua esposa, da fala dela sobre a morte e da imortalidade da alma. Ele entrou em desespero. Ele percebeu que ele queria se matar, mas ele não havia conseguido. Realmente, ele não havia conseguido realizar o seu intento, porque ele continuava vivo, apesar de ter matado seu corpo físico. Percebeu, na verdade, que tudo era igual que sua esposa lhe falava. Falar o que ele sentiu, ele disse que não tinha como dizer. Seu corpo depois foi liberado, entregue para sua família e um velório foi providenciado. Ele disse que o estranho era que quando os amigos espíritas de sua esposa chegavam e faziam orações, durante esse curto período de oração, ele sentia-se aliviado das dores, como se a oração fosse um tipo de anestésico. Além de não ver aqueles monstros escuros que gargalhavam e lhe torturavam, pois no momento da prece, eles saíam em debandada. Porém, logo depois, eles voltavam e continuavam a lhe aterrorizar juntamente com as dores que voltavam. Foi enterrado, sem conseguir se mexer, sair do caixão, do túmulo, apesar de se esforçar muito para isso. O pior era que, volta e meia, via criaturas colocarem seus rostos monstruosos dentro do caixão, bem perto do seu rosto, e isso lhe assustava. Ele tentava, esses espíritos tentavam arrastar-lhe, tirar do caixão, puxando para fora, mas não conseguiam. Os dias foram passando, o horror foi aumentando e o cheiro foi se tornando insuportável e começou a sentir o efeito da decomposição do seu corpo. Não conseguia se mexer nem se levantar. Tamanho sofrimento que ele vivia. Hoje, sabe que ficou ali por algum tempo, mas que ele não sabe precisar quanto tempo foi. Quando ele ouviu uma caravana passando por aquela região, e aquela caravana o resgatou, trouxe-o para um local onde ele ficou em isolamento, sendo tratado por mais ou menos 2 anos, sem ver ninguém,
a não ser a enfermeira que cuidava dele. Ele foi se recuperando e agora ele sabia que já havia se passado 7 anos desde o seu resgate. Estava se adaptando a uma nova vida, que era bem diferente do que ele estava acostumado. Ele estava se reajustando perispiritualmente, com algumas dores, é verdade, no aparelho digestivo. Mas ele estava bem. Estava participando de um tratamento que muito lhe ajudava. E o mais importante que ele achou foi que, durante o tratamento, ele se recordou de uma existência anterior, onde ele se viu no passado, na condição de chefe de uma região na África. Era um tipo de rei, onde ele mandava e era obedecido. Coitado daqueles que não lhe obedeciam, pois eram mortos por ele mesmo. E que um dia ele sentiu uma paixão devastadora por uma jovem que era noiva, apesar dele ser casado. E por querê-la para satisfazer os seus desejos, e sendo por ela rejeitada, mandou prender o jovem noivo e por 3 dias o torturou pessoalmente, cortando-o ao vivo, com requintes de crueldade, até que ele morreu. Para demonstrar o seu poder, ele mandou entregar para a jovem noiva o jovem noivo morto, como uma forma de puni-la por lhe haver rejeitado. Porém, ao receber o corpo do jovem noivo todo mutilado, a jovem noiva enlouqueceu de dor e fugiu para a mata. Nunca mais ninguém teve notícias dela. Por alguns anos depois, ele foi assassinado, como todos os déspotas terminam sua vida terrestre. No plano espiritual, ele sofreu as consequências dos desmandos dos atos praticados. Pela misericórdia divina, renasceu com um programa de ser advogado para defender as pessoas que estavam sendo injustiçadas pelos desmandos de outras criaturas. Durante a terapia, percebeu que a depressão que ele cultivou durante toda a sua existência física, que terminou por levar ao suicídio, era simplesmente o culto ao sentimento de culpa pelos crimes praticados no passado, na outra encarnação. E que ele não soube se perdoar, se ver como filho de Deus em aprendizado evolutivo. E por isso acabou praticando um outro crime, o suicídio. Hoje, ele disse que ele orava a Deus para que um dia ele pudesse retornar à Terra em uma outra oportunidade para se reajustar. Sabia que seria uma experiência com muita dificuldade, onde deveria desenvolver a persistência, a confiança em Deus e de se ver como um aprendiz da vida em processo evolutivo. Porém, sabia que ficaria no plano terrestre somente por pouco tempo, de no máximo 18 a 20 anos, com o fim de se reajustar e aprender a se perdoar e a conquistar algumas virtudes, a fim de evoluir e trabalhar para que um dia, num próximo futuro, pudesse ser plenamente feliz, reconstituindo, se Deus assim o permitisse, sua família de outrora e poder rever sua filhinha, que até hoje ele não a tinha visto. Termino o depoimento assinando: do irmão equivocado, Romeu Antero. É um depoimento, meus irmãos, simples e claro, e mostra para todos nós a consequência de um suicídio, mostrando que realmente o suicídio não resolve nada. Ele continuou sofrendo no plano espiritual,
com toda a assistência. Então, meus irmãos, diante do sofrimento em que estivermos, vamos lembrar de que não é por acaso que nós estamos passando por esse sofrimento, que é um reajuste das leis divinas, para que um dia possamos ser realmente, plenamente felizes. Que Jesus possa nos abençoar e que nós possamos internalizar todos os ensinos dele e sermos um dia plenamente felizes. Fiquem em paz, meus irmãos.